A gente começa a partir de agora uma série de reportagens para falar sobre o ano da pandemia do coronavírus aqui no estado de Alagoas. Em 4 reportagens, Bruno Protásio e Henrique Moura mostram o drama das famílias e os bastidores nos hospitais. Hoje mostraremos famílias que perderam seus entes queridos. São histórias de cortar o coração e que nos dão um alerta da importância de se cuidar. Acompanhe. A gente não imaginou que pudesse acontecer, mas aconteceu. Não é brincadeira, não. Você vê uma pessoa que você ama, que você gosta, que você não pode chegar junto dela. Quando a gente vê na televisão, a gente acha que não vai acontecer com a nossa família. 8 de março de 2020, dia do primeiro caso confirmado de Covid-19 em Alagoas. O que muda daqui para frente com esse caso confirmado? Olha, a tratativa permanece a mesma. Nós temos um paciente de 42 anos de idade que retornou a Maceió proveniente da Itália no último dia 3 de março. 20 de março de 2020, primeiro dia de decreto do governo com fechamento de bares, restaurantes, igrejas, lojas e shoppings. Na verdade, esse é um decreto de emergência. A gente precisa que o cidadão que pode fique em casa. 31 de março de 2020, primeira vítima da doença no estado. Depois de um ano de pandemia, eu acredito que ninguém mais é a mesma pessoa de antes. Pelo menos não deveria. Então, eu vou te propor um exercício. Olhar para trás, que é um ato de reflexão. E refletir talvez nunca tenha sido tão importante quanto agora. Em um ano, mais de 3.000 vidas foram perdidas só aqui em Alagoas. Ouvir o número é uma coisa, mas uma verdadeira reflexão exige conhecer as histórias por trás dele. Através delas, nós podemos compreender a gravidade da doença que pode atingir qualquer um, assim, repentinamente. É muito dolorido, triste, você acha que não vai acontecer com você, com a sua família, né? Às vezes a gente se pega pensando assim, meu Deus, minha mãe vai chegar daqui a pouco. Ou ela tá em algum lugar, tá viajando, porque é tão surreal você pensar que não vai vê-la, né? Nunca mais, assim. E aí você entende a gravidade da situação, né? A Raíssa se referiu à mãe dela, a Sandra, que tinha 48 anos e morreu em janeiro, vítima do coronavírus. Ela não fazia parte do grupo de risco e sequer tinha comorbidades. A Covid-19 também não permite a despedida que todos esperam. A Regina, por exemplo, não pôde estar perto da irmã, a Kátia, que tinha 56 anos e morreu em junho de 2020. Não é brincadeira, não. Você vê uma pessoa que você ama, que você gosta, que você não pode chegar junto dela. Você não pode levar uma palavra. Você não pode fazer uma sopa para a pessoa tomar. Depois ela vai embora. E você também não acompanha. Não vê nada. Fica aquele vazio. Então, gente, não é brincadeira, não. É muito sério, é muito sério. Só sabe isso quem passa por isso. A Sandra e a Kátia tinham algo em comum. Elas compartilhavam o mesmo sentimento, o amor pela vida. Minha mãe era muito forte, muito ativa, né? Praticava exercícios, comia bem, tinha uma rotina agitada. Ela irradiava alegria, festas, ela gostava de brindar a vida. Elas eram a base das famílias delas também. A luta contra o coronavírus talvez tenha sido a única que a Kátia não venceu. Ela é mãe do Lipe, o primeiro chefe alagoano com síndrome de Down. Sonho que ela viveu pertinho dele. Lutou, persistiu e quebrou preconceitos pelo filho. A mãe era a mola mestra de tudo. Ela puxava todo mundo para cima. Então essa dedicação, esse amor que ela tinha era muito grande. E isso incentivava o Felipe. Quer dizer, ele estava fazendo uma coisa, ele se sentia o máximo
Ele adorava sentir o chefe, até hoje ele é assim, ele sente um orgulho muito grande de dizer que é chefe. Contar essas histórias não é nada fácil. Imagina para eles, como eles têm conseguido tanta força para passar por essa fase. Nós estamos muito unidos, tentando ficar sempre juntos, próximos uns aos outros, se mantendo forte, pensando que, de fato, a missão dela aqui na Terra foi cumprida, né? Minha mãe era uma pessoa muito boa, ajudava todo mundo. Mesmo que ela não conhecesse, ela ajudava, não tinha isso, sabe? O Felipe, ele é a nossa fortaleza, porque ele, apesar de todas as dificuldades, a gente sabe que ele está sofrendo lá dentro, mas ele passa para a gente uma força gigantesca. E isso, com certeza, foi o que a mãe ensinou a ele. A mãe ensinou a ele a ser feliz, a ser forte, a ser alegre, a ser bondoso, a ter um bom humor muito grande, porque ele é assim. Então ele não admite ficar triste. O bom humor que ele tem, o jeito que ele é tudo dela. É tudo dela. Sabe? E ele hoje é a pessoa que segura a gente. Porque quando ele sente que a gente está caindo, ele chega junto. Ele é que dá o... Né, Tia Felipe? Que dá o suporte. O legado delas é enorme e jamais será esquecido pelos familiares e amigos. Mas talvez a gente também deva isso a Kátia, a Sandra, a cada um que se foi e aqueles que perderam entes queridos. Sentir a dor do outro e respeitá-la é a chamada empatia, algo que a gente precisa muito, principalmente agora. Quando a gente acha que não vai acontecer com a gente, né, você se pega chorando a morte de uma pessoa que é o alicerce da nossa família. Tenha o máximo de cuidado, porque quando a gente vê na televisão, a gente acha que não vai acontecer com a nossa família. E se proteja, pensa no teu pai, na tua mãe, pense em você mesmo. Tente evitar aglomerações, use o álcool, use máscaras, respeite a doença, porque depois que ela chega e se tiver um final ruim, infeliz, triste, aí você vai ver como é doloroso. Então, é esse apelo que eu faço à população. Tenha o máximo de cuidado, porque é muito difícil. Até porque você, quando vê tudo aquilo, perder um ente querido, e você depois não poder velar, você não poder estar próximo, isso dói muito. Os conselhos são de quem passou pela maior dor possível na pandemia. Ouvi-los nos faz entender o quanto é importante que todo mundo faça a sua parte, porque depois, o que fica é a saudade. Lipe, o que você consegue falar pra gente da sua mãe, do amor, do carinho que você tinha por ela? Fala um pouquinho pra gente. Eu tenho amor, atenção e a alegria com ela. Ela te deu tudo isso? Deu. Você sente falta dela, Lipe? Sinto. Muita falta, né? Uhum. Mãe, eu adoro a senhora. A senhora é um amor pra mim. Que Deus abençoe e que Nossa Senhora vai se acompanhe.